Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Sobrac, o videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje nós vamos falar da prevenção da morte súbita com o desfibrilador. É possível prevenir a morte súbita sem entrar no coração? Para isso, eu estou aqui com dois grandes especialistas em estimulação artificial, Dr. Vinícius Pinheiro, seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Alexandre. Dr. Bruno Valdigem, seja bem-vindo. Obrigado. Duas pessoas muito ativas na Sobrac, e a gente vai discutir esse assunto que é muito recente, é um hot topic na estimulação artificial, e a cada vez mais a gente está com informações novas, impactantes para o tratamento dos nossos pacientes, não é, Bruno? O que é um desfibrilador? Como é que funciona um desfibrilador automático? Uma coisa que eu falo para meus pacientes, que eu acho que ajuda muito a ele mentalizar, é aquela imagem que a gente já viu em um monte de filme de urgência, emergência, aquela equipe inteira com as pás externas para fazer a cardioversão, para ressuscitar o paciente. O desfibrilador é essa equipe miniaturizada e feita no computador. Então, ele é um dispositivo com uma bateria, eletrodos ou cabos que conseguem detectar e enxergar como é que está o ritmo cardíaco. E baseado no parâmetro que a gente programa, que a gente deixa ele estipulado, ele interpreta isso como uma arritmia potencialmente letal ou não. E se sim, se for letal, idealmente ele tenta reverter de forma elétrica. Ou com um choque, que é parecido com aquela equipe, com aquela imagem, ou tem um mecanismo chamado ATP, que você consegue estimular um pouquinho mais rápido que a estimulação de alta frequência, um pouquinho mais rápido que a arritmia, com o intuito de atrapalhar a sequência dela e voltar para o ritmo normal. Ô Vinícius, agora, quando se propôs uma prevenção, uma segurança como essa, a gente poderia dizer que seria um airbag, né? Uma proteção, uma babá eletrônica para quem está em risco de morrer subitamente. Essa ideia é antiga, essa ideia vem lá da década de 60, e aí, acho que em 85, se viabiliza essa possibilidade de prevenir a morte súbita com um dispositivo implantado cirurgicamente, com placas em volta do coração, um gerador implantado na barriga, o Mirovski era cirurgião cardiovascular, e gradativamente essa tecnologia vai evoluindo para facilitar o manejo e implante, primeiro através de cabos e eletrodos que são implantados no coração, através de veias, sem precisar abrir o coração, e colocar esse dispositivo que o Bruno falou aqui, que é uma equipe que está de prontidão. E agora a gente consegue, então, garantir essa segurança sem sequer colocar um eletrodo dentro do coração? Como é que isso vai funcionar? Sem dúvida. Então, o CDI, na verdade, ele é uma maravilha tecnológica, especialmente para nós arritmologistas, né? Quando o CDI ele foi desenvolvido, os primeiros CDIs realmente eles dependiam de uma cirurgia cardíaca, era colocado PETs, né, no epicárdio, com a evolução do próprio sistema de estimulação dos marca-passos convencionais, foi se desenvolvendo dispositivos cada vez mais eficazes, cada vez melhores e cada vez com a capacidade discriminativa maior. Então, os primeiros CDIs, a princípio, eram o que nós chamamos de shockbox, né? Que só chocavam, eles olhavam a frequência e chocavam. A partir da evolução, nós fomos tendo zonas de terapia, então ele conseguia já discriminar uma coisa e outra, mas ainda dependia dos eletrodos lá dentro. Só com a porcentagem dos pacientes, eles não precisavam do sistema de estimulação do marca-passo. Então, baseado nesse conceito, é que surgiu o marca-passo subcutâneo. O desfibrilador subcutâneo. Vou mostrar a imagem aqui para a gente ver como é que isso funciona na prática. Então, você pode ilustrar aqui e mostrar para a gente. Ótimo. Então, ele é um dispositivo totalmente extravascular, cuja função é a função primordial do cardiodesfibrilador, ou seja, reverter uma morte súbita arrítmica. Então, ele é capaz de registrar um eletrocardiograma, diferente do marca-passo convencional, do CDI convencional, CDI transvenoso. Ele não vê um eletro endocavitário, ele vê um eletro de superfície. Mas ele consegue, a partir dessa eletrosuperfície, determinar as zonas de terapia que nós programamos, isso é programável no dispositivo, e com isso ela aplicar uma terapia, um choque, e esse choque ser capaz de reverter a arritmia cardíaca, sem ter nada no intravascular, ou seja, totalmente subcutâneo. Esse dispositivo, então, ele está ilustrado aqui, é o gerador que está nessa região da parede lateral do tórax, Exato. Não é? Então, colocado aqui intermuscular, quase posterior, para cá, uma incisão pequena aqui nessa região, e um cabo eletrodo que está totalmente tunelizado. Subcutâneo. Ela é totalmente tunelizado subcutâneo. Isso aqui está passado. Parasternal, geralmente é um parasternal esquerdo. Quantas incisões tem aí? Aqui, na realidade, a primeira técnica ela foi descrita com 3 incisões. Então, quando a primeira geração de subcutâneo,
ele foi desenvolvido, nós fazíamos 3 incisões, que era uma incisão ali próximo ao apêndice tifoide e uma outra incisão um pouco mais acima. Atualmente, a própria indústria ela tem um dispositivo tunelizador próprio que nós fazemos somente 2 incisões. E, inclusive, os últimos estudos mostraram que essas 2 incisões foram até superior em termos de desfechos às 3 incisões. O Pretorium mesmo ele mostrou isso. Ok. Então, Bruno, como é que esse dispositivo funciona, né? O Vinícius foi lá, implantou 2 pequenas incisões, o dispositivo está totalmente adaptado na parede torácica aqui, sem precisar entrar no coração, e ele vai liberar essa energia de que maneira? Como é que é essa adaptação aqui? Sabe que isso é uma coisa interessante? Só um parênteses, quando todo mundo fala do subcutâneo, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é que o gerador fica também subcutâneo, o gerador fica debaixo do músculo, né? Então, quando a gente olha isso aqui, essa imagem, que é esquemática, está muito bonita e dá para entender, tem a impressão que vai ficar uma coisa, uma enormidade, mas às vezes fica até bem mais discreto do que a gente, quando pega na mão, ele fica assusta, muito, muito tranquilo. Assim, é só pacientes muito magros mesmo que às vezes fica um pouco mais saliente. É. Mas mulheres, por exemplo, A gente já vai falar da esteticamente... seleção de pacientes, eu tenho as perguntas aqui para a gente desenvolver. Mas ele basicamente, né, mesmo voltando para aquela imagem das pás, então ele usa esse eletrodo como uma forma de liberar choques de energia, e a imagem do meio tem 3 vetores de onde passa para onde vai a energia do choque. Basicamente a cardioversão pode ser os vetores, o eletrodo funciona como uma pá e o gerador como uma outra pá. Lembrando que você fez uma comparação inicial, né? Então, quando você está vendo no Grey's Anatomy, está vendo no IAR, a equipe chocando, você tem 2 pás ali, né? Para colocar no tórax, que não está aqui, mas na verdade, essa configuração da caixa com o eletrodo, com a mola que está aqui, ela inclusive tem, né, 3 possibilidades diferentes da gente configurar, que vai ser então as nossas 2 pás, aí como você está falando. Né? E além disso, ele consegue enxergar o eletrocardiograma, um eletro rudimentar, para poder entender e identificar qual tipo de arritmia. No transvenoso, mal comparando, tipo um marca-passo, ele vê o traçado de dentro do coração, qual atividade elétrica que o eletrodo está tocando. Aí é mais ou menos como se ele colocasse um eletro configurado especificamente para a posição que foi colocado o dispositivo. Então ele vai analisar, vai captar sinais, como a gente está vendo na figura ali do nosso lado direito, né? Mostra aí, Vinícius, para o pessoal ver aí, ó. Então, aqui é um eletro normal, um eletro de superfície normal, um eletrocardiograma. Esse aqui é um eletrocardiograma endocavitário, que é do dispositivo do transvenoso convencional. E esse aqui é o eletro, como se fosse um eletro de superfície feito através desses vetores pelo dispositivo. Então eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho um vetor primário, que é entre o anel proximal e o gerador. Um vetor secundário, que é entre o anel distal e o gerador. E um vetor alternado, que é entre os anéis. Então eu tenho que ter pelo menos um desses vetores, ele tem que satisfazer os critérios que nós sempre fazemos antes de implantar esse tipo de dispositivo. Nós temos sempre um screening para saber se ele realmente passa, ele consegue enxergar o nosso QRS de forma adequada. Ele tem que passar em pelo menos um desses vetores em duas posições, deitado e ou sentado em pé. Acho interessante isso aí que você falou agora, porque parece que essa tecnologia no próprio dispositivo, nessa própria ferramenta, evoluiu ao longo dos anos, não é? Comenta um pouco sobre isso daqui. O que é que foi de evolução e qual foi a preocupação dessa evolução, nessa filtragem, nessa passagem inicial aí? Nós tivemos várias evoluções, mas uma evolução marcante, na realidade, foi essa análise, que nós chamamos de screening, ele deixar de ser analógico, vamos colocar assim, e passar a ser digital. Então, nos primeiros dispositivos, primeira coisa, o grande detalhe do CDI subcutâneo em termos de detecção é ele realmente conseguir detectar o QRS e não detectar mais nada. Então eu preciso enxergar a minha onda R, mas não preciso enxergar mais nada. Nenhum mio potencial, nenhuma interferência, não posso enxergar a onda T. Então, para isso, inicialmente, nós tínhamos uma reguinha. Então nós fazíamos essa configuração dos eletrodos, imprimíamos uma tira do eletro, colocávamos uma reguinha para ver se ele realmente passava. Para ver se a KBPC passava no teste. Então, com a nova geração de dispositivos, isso se tornou automático. Então, todos os dispositivos novos da indústria, eles têm esse algoritmo agora de forma automática. Nós só colocamos os eletrodos nas posições corretas e ele automaticamente já faz e fala se passou ou se não passou. E isso, inclusive, serve como documentação. Então, para nós médicos é importante ter essa documentação de que o paciente ele realmente passou
numa mesma derivação em duas posições diferentes. Aí só aí nós, teoricamente, estamos autorizados a proceder com o implante do CDI subcutâneo. Ô Bruno, outra coisa também evoluiu nessa tecnologia na discriminação e na detecção de arritmias para evitar, por exemplo, um choque inapropriado? Os algoritmos para detecção de FA evoluíram muito, estão muito mais confiáveis. Infelizmente, assim, ainda existe, claro, o risco de miopotencial, uma coisa que alguns estudos, a gente até vai falar disso, mostraram. Tem uma detecção, uma ampliação automática do QRS, do sinal, para você poder ver. Isso é uma dificuldade que tinha nas gerações iniciais, né, no começo. Isso já evoluiu muito, muito mais. Mais alguma coisa? Muito. Os primeiros... Porque essa máquina vai analisar um ritmo porque a gente quer aplicar choque numa arritmia ventricular. Uma arritmia ventricular, uma arritmia Nós grave. não queremos aplicar choque para um ataque cardíaco sinusal ou para uma contração muscular inadvertida. Né? Esse dispositivo ele tem dois algoritmos que são muito interessantes nesse sentido. O primeiro algoritmo, que talvez é o mais importante da história desse dispositivo subcutâneo, é o SmartPass. Então, as primeiras gerações de CDI subcutâneo, o índice de choque inapropriado girava em torno de 13%. Era um índice totalmente proibitivo, né? Qual era a principal causa de choque inapropriado? No CDI subcutâneo, ele tinha duas principais causas, que eram oversensing de onda T, que talvez era a principal causa, vamos colocar assim, e miopotencial. Pensar que tem batimento, quando na verdade era só a repolarização do coração e contar duas vezes. Contar duas vezes, fazer dupla contagem, com isso dava um choque. Então, eu costumo fazer essa comparação assim, olha, para os cardiologistas e pessoas que estão se interessando inicialmente nessa área, vai na UTI e olha para o monitor. Quantas vezes você precisa mudar a derivação de um monitor porque ele está marcando fazer uma dupla contagem de 180 e a frequência é 90. Aqui pode acontecer a mesma coisa, só que a consequência é um choque inapropriado. E a solução foi de que maneira? Então, uma das soluções, talvez a solução melhor para resolver isso foi justamente ter um filtro para filtrar a onda T. Então, eu tenho um filtro de 30 Hz, que eu consigo atenuar a onda T, e com isso eu consegui reduzir, na primeira geração, de 13% ali no effortless, no IDE, para 4,5%, 4,3%, que é mais ou menos a média histórica no CDI transvenoso. E nos últimos estudos, inclusive, o estudo Atlas, por exemplo, e o próprio Pretorian, taxas em torno de 2,4%, 2,7%. Um outro algoritmo também interessante é o algoritmo Insight. Porque o que esse algoritmo Insight faz? Já que eu não tenho um potencial endocavitário, eu tenho que refinar, muito bem refinado, esse eletro de superfície. Então, o potencial endocavitário, o dispositivo transvenoso, ele analisa 8 pontos. Nesse algoritmo Insight, ele consegue analisar 41 pontos dentro desse eletro de superfície. Então, com isso, ele consegue fazer uma análise muito mais refinada, inclusive para diferenciar isso, como você acabou de colocar, de um ataque cardíaco supraventricular, de um FA, por exemplo. Então, em vários estudos, na realidade, o dispositivo subcutâneo ele foi mais eficaz em diferenciar taquicardias ventriculares e supraventriculares do que, por exemplo, um CDI convencional, um CDI bicameral. Você está falando aqui de estudos, então, né, Bruno? Esses estudos científicos, essas comparações controladas, metodizadas, já nos mostraram diferenças a uma comparação com um desfibrilador convencional, utilizando eletrodos dentro da veia, dentro do coração. O que é que esses estudos nos ensinaram? Olha, recentemente a gente teve o Effortless, Pretorian. O Pretorian acho que foi um estudo que foi mais, vamos dizer assim, destrinchado, foi mais aproveitado nessa comparação. Tanto no primeiro comparativo, que seria basicamente comparar cerca de 800 pacientes com CDI subcutâneo ou CDI transvenoso, e teve resultados bem semelhantes em relação à reversão, resultados bons em relação à detecção de terapias inapropriadas. O CDI subcutâneo teve um pouco mais de terapia, até principalmente causada por miopotencial, do que o CDI transvenoso. Mas a gente for pegar em dados que até alguns consideram injustos a comparação, mas na verdade é o que importa para o paciente. O risco de endocardite é basicamente zero, porque você não tem nada dentro do tórax, pneumotórax do implante virtual. Outras complicações maiores, a gente não consigo... Na verdade, o desfecho composto favoreceu muito. Trombose venosa. Trombose venosa, complicação de acesso, tamponamento pericárdico. É uma situação... É um implante extratorácico quase, na verdade. É totalmente subcutâneo.
Mal comparando, acho que você consegue uma taxa de complicação maior numa prótese mamária do que num CDI subcutâneo. É uma coisa que a gente indica com muito mais facilidade. E nessas análises subsequentes, principalmente do pretório, você consegue encontrar a longo prazo esse benefício mantido e também a taxa de sucesso de desfecho foi um segmento longo, 4 anos. Perfeito. Perfeito. E isso, então, é para todo mundo? Como é que a gente separa o paciente que vai se beneficiar do implante como esse, Vinícius, ou quem a gente não pode? Vamos ver o score do pretório para aproveitar a refinar essa interpretação, mas antes disso a gente está selecionando, né, o paciente. Exatamente. Então, na verdade, a primeira seleção, a gente vai pegar um pouquinho na parte histórica, os primeiros CDIs implantados, CDI subcutâneo implantado, foram geralmente em pacientes jovens. Então, nos pacientes jovens, grande parte deles com doenças genéticas, cardiopatia hipertrófica, etc., ele se mostrou eficaz. E a grande preocupação que nós tínhamos era saber o seguinte: esse tipo de dispositivo ele vai funcionar num paciente que tem um coração ruim? Esse paciente antes não era muito o perfil do CDI subcutâneo. Então, o perfil do CDI subcutâneo é paciente jovem com doença genética. Então, com a musculatura preservada. Exato, né? Paciente jovem, com coração bom, mas com alguma doença genética, né, que propiciasse a arritmia cardíaca. E a nossa preocupação era isso: paciente com insuficiência cardíaca, que é um pool de pacientes muito maior, esses pacientes também têm risco de morte súbita, especialmente quando tem disfunção ventricular muito grave. Esses pacientes se beneficiariam também, era um medo muito grande que nós tínhamos no início. E para isso veio um estudo que foi o Untouched, que foi publicado em 2021, que justamente pegou pacientes em prevenção primária, fração de ejeção muito reduzida, a média de 26%, e analisou o CDI subcutâneo nesses pacientes. E este estudo foi muito benéfico. Então tirou o nosso medo de indicar o CDI subcutâneo no paciente que tem insuficiência cardíaca. Então isso passou a não ser mais uma contraindicação. Então hoje, basicamente, nós temos algumas contraindicações ao CDI subcutâneo, que é o paciente que depende de estimulação, ou seja, é um paciente que depende de estimulação pelo marca-passo ou porque tem indicação de um ressincronizador. E ainda temos a indicação no paciente que ele tem uma taquicardia ventricular que é reversível por ATP, que é o Bruno já tinha colocado, que é uma estimulação, uma sobreestimulação em cima do ritmo da taquicardia. E que esse dispositivo ainda não é capaz de fazer. Então a limitação aqui é não poder estimular, como o marca-passo faz, e não poder reverter a arritmia com uma estimulação indolor, que é a terapia anti-TAC do ATP. E mais uma contraindicação, que na realidade é uma contraindicação da hora da definição, que nós já comentamos um pouco, é o screening. Então aquele paciente que ele não tem indicação de estimulação, ele teoricamente seria um bom paciente, mas que eu faço o screening e ele não passa no screening, esse paciente não pode ser indicado ao CDI subcutâneo. Vamos ouvir o Bruno falar sobre o score, porque também tem outra coisa. Você selecionou, você fez uma bela de uma triagem e foi para o implante. E depois do implante a gente quer saber se vai funcionar, né? Tá certo. Então o que é que esse score nos ajuda aqui a trazer de informação para isso aí? Para quem nunca implantou, grosseiramente a gente coloca o paciente com o braço esquerdo aberto e quem quiser palpar, tem uma linha suave que você consegue palpar um desnível, que é onde vai ser a bolsinha do CDI subcutâneo. Você vai colocar ali. Então a ideia é que esse score é baseado do quão perto que a estrutura toda está do coração e quanto mais ele abraça a área cardíaca. Então esses 3 pontos, e começa o primeiro, que é a quantidade de tecido que tem entre o eletrodo e o coração, e na verdade a caixa torácica, que ele fora da caixa torácica, ou seja, quanto mais perto do coração, mais provável do choque funcionar. O segundo é a posição que o gerador está, lembra que são as 2 pás. Quanto mais para trás ele tiver, claro, dentro do razoável, ele vai abraçar mais músculo cardíaco, então vai ser o contraponto. E o terceiro ponto parece com o primeiro, na verdade, é quanto mais próximo da caixa torácica o gerador está. Então, se o gerador e o eletrodo estiverem bem perto da caixa torácica, ou seja, mais perto do coração possível, e eles estiverem em polos mais opostos possível do coração, você tem uma alta probabilidade de reversão. Se você começar a perder critérios, vai diminuindo a chance desse choque dar certo. Vamos pegar um extremo, imagina que você colocasse o eletrodo e o gerador um do lado do outro. O choque ia ser completamente ineficaz. Então, quanto mais você conseguir abraçar, melhor o pretório score. Para o implantador,
lembrar de manter essas estruturas o mais coladas o possível da caixa torácica, ou seja, sem capa de gordura, né, entre o equipamento, no caso aqui o eletrodo ou o gerador, e o mais posterior possível aqui para abraçá-lo. Tem algum perfil de tamanho, de anatomia de paciente que vocês acham desfavorável? Se fica Acho meio... que, se eu puder comentar, pectus cavato, carinato, deformidade torácica importante. Eu não coloquei numa criança pequena. Eu vi que Criança. o Rodrigo fez uma criança de... Rodrigo Minatti, lá do Rio, uma criança de 6 anos. Eu achei a imagem radiológica linda. E criança é vamos dizer assim, um desafio. Porque a criança também está ruim para um transvenoso, né? Porque não tem É um desafio, sem dúvida. também, E né? até nos próprios estudos, se a gente pegar os estudos balizadores, a maior parte deles são pacientes acima de 18 anos. Então, até pra gente ver isso, é realmente um pouco Na mais... programação desses dispositivos, vocês destacariam algum aspecto relevante, alguma coisa? A programação dele... E no segmento também, né? Na verdade, a programação dele é bem tranquila. Simples, né? Simples, porque você não tem muito o que programar na realidade. Ele é um shockbox, né? Na verdade, ele tem... Você pode deixar ele como shockbox, mas é recomendável porque ele tem uma zona condicional. E nessa zona condicional, ele faz 4 discriminadores. É como se fosse aquele wavelet que tinha antigamente. Então, ele consegue, através daquele algoritmo Insight, mapear e tentar fazer uma discriminação daquilo. Então, você pode ter uma zona condicional, igual nós temos no marca-passo transvenoso, e tem a zona de choque. Então, a zona de choque também deu acima daquela frequência, ele fecha o olho e choca. E o que é que ele faz na zona condicional? A zona condicional ela serve para quê? A zona condicional é o seguinte, é uma zona de frequência um pouco mais baixa, que é uma zona que às vezes é uma zona meio cinzenta, onde ele pode ter realmente uma arritmia grave, ou pode às vezes ter uma arritmia Lembrando que a subventricular. gente programa por valor de Valor de frequência, frequência, né? valor Quando a gente de fala frequência. zona, a gente está falando, por exemplo, uma zona condicional. Uma zona condicional, por exemplo, 180 de Ok. frequência e uma zona de choque de 200. Isso. Então, o que é que isso significa? Entre 180 e 200, Ou o que é que seja, o aparelho vai fazer? abaixo de 180 ele não vai nem ver. Isso. Entre 180 e 200, ele vai lançar discriminadores para saber se é realmente uma arritmia ventricular, que é uma arritmia com risco de morte súbita, ou se é uma arritmia supraventricular, se é uma hipotencial, se é uma dupla contagem. E de 200 para cima, ele já não olha mais esses discriminadores, nem quer saber. Vai mandar, vai chocar. Mas o que ele tem para oferecer é apenas choque. Choque. Ele não tem... Ok. Vamos ver o próximo, só porque aproveitar já vocês para... Eu queria ouvir a opinião e refletir para vocês, porque isso daqui já é uma nova configuração de desfibrilação, também sem entrar no coração, mas agora com um eletrodo, não no subcutâneo, mas colocado por debaixo do externo, como se fosse uma punção de Marfan, com um introdutor que vai deixar esse eletrodo assestado em cima do saco pericárdico e com isso sendo capaz de oferecer estimulação da pace como marca-passo, fazer o ATP como você falou e registrar sinais e formas de registro semelhantes a um desfibrilador transvenoso. Esse aqui é um desfibrilador extravascular. Como é que vocês enxergam essa incorporação aqui como mais uma ferramenta para desfibrilação sem precisar colocar eletrodo dentro do coração? Essa foi sempre um calcanhar de Aquiles do CD subcutâneo. O que nós temos atualmente no mercado, ele não tem essa possibilidade ainda de estimular. Então sempre foi o calcanhar de Aquiles e nós sempre buscamos saber o quão importante seria essa estimulação, seja por ATP. É importante ressaltar que a estimulação que ele faz não é uma estimulação do marca-passo convencional. Então é uma estimulação do ATP, ou seja, uma estimulação em cima da taquicardia, ou uma estimulação pós-choque, quando você choca o paciente e ele fica com a frequência cardíaca mais baixa. Então ele não é um substituto ao marca-passo convencional, por exemplo, até porque essa estimulação dele é uma estimulação com alta voltagem e relativamente incômodo para o paciente. Mas a possibilidade de ter esse tipo de estimulação é um grande atrativo, e com isso, na realidade, até com a proximidade maior do coração, a impedância é menor, então eu não preciso colocar uma voltagem tão grande, e com isso a minha caixinha ela é até menor, entendeu? O dispositivo que atualmente está sendo estudado nisso, o primeiro estudo, na realidade, o primeiro registro dele envolveu mais ou menos 300 pacientes, e teve uma eficácia muito boa. E uma das coisas que eu fiz questão de querer saber é justamente isso. Qual que era a taxa de complicação que estava envolvida no implante? Porque é um implante um pouco diferente. Tecnicamente, mais, né? Tecnicamente Sim, nos assusta um pouco mais, entendeu? Porque você está aqui com uma agulha e um introdutor futucando já perto. Eu estava conversando disso, né? Vocês acompanharam o implante, né? Eu não vi nenhum implante ainda. Em relação à técnica do implante, pelo menos
me deixa de forma limitante, assim, enxergar a agulha entrando, fazer o acesso todo, porque o paciente tem anatomia diferente, né? Vocês imaginam que isso aí vai ser uma coisa tão, vamos dizer assim, popularizada no nível do CDI subcutâneo? Eu acho que o tempo, na realidade, vai ser o grande definidor de algumas coisas. Na Porque verdade, a eu curva acho de aprendizagem ele vai precisar de Eu evoluir. acho que eu tenho até uma pergunta melhor, a mais abrangente do tema que a gente vai discutir. A gente vai continuar discutindo, né? Eu acho que essa conversa a gente vai continuar. Como é que vocês estão vendo, então, a aplicabilidade do CDI subcutâneo aqui no Brasil? Vamos lá. Então, eu tenho trabalhado com CDI subcutâneo. Praticamente, eu tive a felicidade de participar desde o primeiro implante do Brasil. Acho que foi em 2016 ou 2017. 2016. 2016, né? Eu tive a felicidade de participar e acompanhar um pouco o crescimento. E eu vejo realmente que as indicações e as aplicações do CDI subcutâneo foram crescendo ao longo dos anos. Primeiro porque se tinha essa dúvida. Uma tecnologia nova sempre gera dúvida. A partir da que foi tendo maior disponibilidade e que foram surgindo mais estudos que mostraram que aqueles pacientes que realmente se beneficiavam do CDI subcutâneo, eles realmente, na prática, eles se beneficiavam. Ou seja, se é um paciente que não depende de estimulação, eu colocar um eletrodo no intravascular, eu só vou arrumar problema para ele com o tempo. A extração, a trombose, nós conversamos aqui. Então, esses pacientes hoje, a própria comunidade médica já está abrindo mais os olhos para esse tipo de paciente. Ou seja, aliás, nós que trabalhamos com estimulação, né, a nossa tendência agora é tentar tirar o eletrodo. Não, e o Bruno fez um levantamento recente. Quantos implantes temos no Brasil já, Bruno? Tem 600 até hoje. 600 implantes. Intervalo de tempo de quase 10 anos, dá um pouco mais do que 60 implantes por ano. Mas tem uma curva de crescimento. Exato. Assim, a gente vê 2016 até agora, acho que ano passado foram 140 implantes, alguma coisa assim. Acho que talvez o grande limitante hoje para a maior difusão não seja a dúvida da indicação. O limitante é o preço. O preço, o valor. vocês concordam que o fator econômico sem dúvida. O preço dele normalmente é 2 vezes a 2 vezes e meia de um CDI convencional. Se tratando de Brasil, né, onde grande parte da população depende do SUS, e, né, os recursos... E mesmo hoje a questão do convênio também tem uma certa dificuldade. Você tem uma prótese que realmente ela dobra um pouco a mais do preço, ela às vezes limita um pouco a difusão. Então, acho que a dificuldade hoje em expandir a indicação do CDI subcutâneo não está na dúvida se ele funciona ou se não funciona, e nem na dúvida do perfil de paciente, às vezes. Mas realmente, se o meu paciente ele pode, do ponto de vista financeiro, ser beneficiado por isso. Perfeito. Deixa eu fazer uma provocação, na verdade. Uma dúvida que eu tenho. Vocês acham que hoje os estimulistas, estão confortáveis em não enxergar eletrograma intracavitário? A impressão que eu tenho, às vezes, com CDI subcutâneo é que muita gente não indica. Não necessariamente vocês, mas sim a comunidade. Eu sei que é uma visão que a gente vai ter viciado. Mas quem não indica, às vezes não indica por causa dessa percepção da necessidade hipotética da estimulação, percepção de que não vai conseguir detectar direito, percepção. Talvez o pessoal traga muito fantasma daquela primeira geração para agora. Talvez isso é uma possibilidade, sim, porque a gente mostrou aqui, né, a imagem de eletrograma. Para quem não está acostumado ao eletrograma, é o registro, quer dizer, é a inscrição da atividade do coração que o dispositivo precisa guardar para a gente poder fazer uma análise e ver. E como você falou, aqui é um registro um pouco mais limitado em relação ao dispositivo transvenoso, mais sofisticado, enfim. Mas eu ainda acho, eu estou mais com o Vinícius, eu acho que o fator que está considerando mais é econômico mesmo. Isso que nada melhor do que evidência, Bruno. Nada melhor do que a gente fala do que ter evidência, acho que entendeu? O gargalo aí é no custo, na fonte pagadora, e não é só o SUS, né? Os convênios exatamente, também, hoje nós temos esse problema com os convênios. Mas essa sua dúvida, hoje já existe evidência sobre isso, entendeu? Concordo. Então isso já existe evidência. Então, às vezes, realmente é quebrar paradigmas, porque nas primeiras gerações a gente não tinha essa evidência. Será se realmente vai ser bom? Será? Eu, na minha visão, eu ter um eletrodo atrial me facilitaria muito mais eu discriminar arritmias supraventriculares. É isso. E os estudos mostraram que foi o contrário. Então, a gente sai de uma parte filosófica para uma parte pragmática. E a vantagem do CDI subcutâneo é o pragmatismo. Ele está ali para dar choque, para resolver, tratar uma arritmia grave. É isso aí. Todo o resto é filosofia. A não ser que seja um paciente, como vocês já falaram aqui, que tenha outras necessidades de forma de estimulação e que venha a ser, né? Mas spoiler, na verdade, o CDI subcutâneo disponível atualmente, daqui a alguns anos nos Estados Unidos, eu acredito que já vai ser liberado esse ano, ele vai ter um eletrodo leadless, que vai comunicar com ele por via Bluetooth. Então isso, ele vai colocar um algoritmo a mais na discriminação. Então ele vai, além de ter a possibilidade da OTP,
ele ainda vai colocar um algoritmo a mais, que é um algoritmo depois do próprio algoritmo dele, para confirmar se aquilo realmente é arritmia. Então ele vai usar as duas fontes. Ele vai usar um eletro de superfície mais um endocavitário para tentar ter essa diferenciação. E, inclusive com possibilidade de ressincronização também, né? Vindo pela frente. Então é muita coisa chegando por aí. Muito obrigado pela presença de vocês. O papo foi muito bom. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem está nos assistindo. E obrigado, Vinícius. Obrigado, Bruno. Obrigado. E até a próxima, pessoal, com mais um Conexão Sobrac.